Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo vou mostrar o processo da bola de neve, onde investidos os dividendos recebidos podemos gerar mais lucros em um período de tempo. Se você é novo aqui no canal e queira me acompanhar nessa trajetória de investimentos e outros conteúdos, peço que se inscreva aqui no canal. Então vamos lá. Um dos critérios mais utilizados aí quando se investe em dividendos é que você reutilize esses dividendos ao longo do tempo que você vai os recebendo. Ou seja, assim que você recebe, você tem que reinvestir esse dividendo a fim de multiplicar os seus rendimentos. Então vamos lá. Bom, eu tenho duas planilhas. Do lado esquerdo aqui eu tenho a planilha onde nós vamos estar inserindo os aportes e utilizando os dividendos, e do outro lado os aportes que não utilizaremos os dividendos. Então nós vamos ver a diferença e no final o que vai acontecer com os resultados. Bom, para ficar mais didático aqui, eu não fui pegando valores e deduzindo aqui dos aportes, ok? Ou aumentando os aportes mediante ao valor. Então, na verdade, nós vamos estar esperando aqui até o montante que dá para comprar mais uma ação ou uma cota de fundo, tá? E nós vamos acrescentar essa cota ao longo do período. Então, nós vamos ter várias situações aqui. Vamos lá, então. Para o nosso primeiro exemplo, vamos usar aqui um valor de cota de R$100. Nós vamos comprar apenas uma cota por mês. E o rendimento nós vamos colocar aqui em torno de 0,55 ao mês. Então, essa é os nossos critérios por enquanto. O intervalo que eu coloquei é o intervalo de 36 meses, tá? Por que eu escolhi 36 meses? 3 anos é um tempo razoavelmente legal para que a gente possa ter uma noção já dos nossos rendimentos. Então, ficar muito longe também pode não ser muito legal, mas 3 anos eu creio que a gente já possa começar a ter algum retorno mais expressivo aí relacionado aos nossos investimentos. Então, o exemplo aqui ele não mostra montantes exatamente, ou seja, eu não trato aqui de ir acumulando coisas, e sim o processo da famosa bola de neve, tá? Como que ela funciona, como que ela vai te ajudar a aumentar, na verdade, o seu patrimônio e também os seus dividendos aí recebidos mês a mês. Bom, então aqui nesse exemplo que a gente tem, nós podemos olhar aqui na planilha, nós vamos começar com um investimento de uma única cota. Então esse aporte vai ser de R$100, que é o valor da cota que nós temos. Ele tem um rendimento de 0,55 ao mês, então dá 55 centavos mesmo. E aqui ele vai somando mês a mês o que você vai recebendo. Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui é o tempo que se demora para que a gente consiga acumular um valor de se comprar uma nova cota. Nesse caso aqui, no valor de R$100, recebendo esse rendimento aqui mensal. Então, no primeiro item aqui, nós tivemos aqui um intervalo de 19 meses para que a gente conseguisse comprar uma única cota. Então, ou seja, eu vou estar investindo todos os meses fazendo esse aporte, mas só daqui a 1 ano e meio que eu vou conseguir, na verdade, ter o retorno de uma cota. Então, isso tudo juntando aí os valores de dividendos para conseguir chegar ao 19º mês e comprar mais uma cota com esse dinheiro aí que nós conseguimos com dividendos. Ok? Mas o interessante aqui é que logo depois disso, olha o que vem acontecer. Então, aqui nós demoramos mais de 1 ano e meio nessa primeira etapa. Bom, o interessante aqui é que na segunda etapa nós não temos mais os 19 meses, nós conseguimos fazer isso aí com apenas 8 meses, tá? Então, olha que interessante, né? De 1 ano e meio caiu para 8, e na terceira etapa ele também deu uma queda considerável, nós passamos para 5 meses. Bom, esse período ele vai ficando mais curto, conforme vão sendo os seus dividendos recebidos e os aportes que você vai fazendo, até que chega um ponto que de repente você vai ficar em um, ou seja, você vai aportar um e comprar mais uma, ok? Então é bem interessante esse processo da bola de neve, tá? A gente reinvestir nos dividendos, nós conseguimos, na verdade, acumular um pouco mais, não só de patrimônio, mas principalmente de quantidade, tá? De cotas, né? De ativos que a gente tem na carteira.
Então, para a gente poder ter uma base legal, aqui do lado, ó, se eu clicar aqui, nós temos aqui 19, idem lá do outro lado onde a gente não investe esses dividendos. Só que a hora que ele passa para a linha de baixo, aqui ele está com 20, porque nós não tivemos o aporte do dividendo. E aqui ele está com 21, porque nós aportamos o dividendo. Então, ou seja, nós tivemos uma cota a mais. Então, isso no fim, dependendo do prazo que você fique, vai dar um montante considerável aí e vai potencializar aí os seus rendimentos mensais. Outras coisas que nós temos que analisar também. Então, quando nesse caso, no exemplo que nós estamos trabalhando aqui, que são 36 meses, tá? O que nós temos aqui? Nós temos um custo total de 3.600 com essas condições aqui. E idem lá para o que nós não fizemos o aporte dos dividendos. Então, por que dá exatamente igual? O custo, nós fizemos os aportes aqui mês a mês, nós não paramos nenhum mês, tanto daqui quanto de cá. Então, o custo é o mesmo. Mas a quantidade de cotas, como eu fui inserindo aqui os dividendos, eu consegui acumular um montante de 39 cotas. E do outro lado, somente 36. Tá? Em relação ao rendimento, olha o que acontece também, que é bem interessante. Aqui onde eu investi os rendimentos, eu consegui acumular um total de rendimento aí de 382,80. Mas lá do outro lado, apenas 366. Então a diferença aí dá aproximadamente quase 5%, dando um total aí de R$ 16,50. Então o que significa isso? Então, ou seja, quanto mais eu aporto e gero esse dividendo, eu consigo aumentar os números de ativos que eu consigo ir comprando. Então, automaticamente, esses ativos aumentando vai me gerando mais renda também. Ok? Então, dá essa diferença aqui mesmo, por conta dos aportes que a gente fez ao longo do período, utilizando dos dividendos que a gente recebeu. Ou seja, eu não tirei do meu bolso exatamente, eu tirei só os 3.600, mas com os aportes gerados aqui com os dividendos, eu consigo ter um rendimento a mais. Tanto é que aqui nos proventos, nós temos aqui, nesse momento aqui eu teria R$ 21,45 de proventos mensais, e aqui do lado eu teria apenas R$ 19,80, tá? Dando 1,65 de diferença, totalizando aí 8% de diferença aí entre um resultado e outro. Parece pouco, ok? Mas vamos tentar aí com alguns valores mais altos para a gente ver a diferença que isso pode acontecer. Bom, aqui nós simulamos uma cota apenas. Vamos colocar aqui, tá? Vamos supor que o meu saldo mensal aí de repente seja de 3 cotas, vai dar R$300 por mês, tá? Então acho que de repente entre num parâmetro legal aí para a gente poder ver. Então, olha, eu investindo aí os R$300 por mês, recebendo isso daqui também por mês, eu vou ter umas condições bem melhores, tá? Porque eu vou, na verdade, conseguir comprar uma cota com os rendimentos muito antes do que daquele outro jeito, que demorava lá 1 ano e meio praticamente. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui até o mês 11, então, ou seja, com menos de 1 ano eu já compraria a minha primeira cota. E aí, bem menos para comprar a segunda, né? Então, ou seja, 4 meses, ok? Aí a gente já tem aqui também outro 4, mas aqui já caiu bastante, já caiu mais um. Olha esse daqui então, que passou só um único mês. E teve casos aqui que eu consegui comprar 2 meses seguidos, pula um e vai assim por diante, então, conforme é o montante que você recebe. Então, é bem interessante esse processo de bola de neve. Então, quero lembrá-los que aqui nós estamos vendo apenas o processo, tá, gente? Não se trata aí de uma aplicação real. Então, eu queria mostrar aqui, deixar com ênfase no processo da bola de neve. Justamente é o fato de você ir acumulando esses mesmos resultados que você vai tendo no decorrer das suas aplicações, você reinvestindo potencializa os seus rendimentos no final. Então, para essa simulação aqui com R$300, ó, nós temos um custo lá no terceiro ano, no fim do terceiro ano, de 10.800,
Só que nesse daqui dos dividendos eu tenho 119 cotas, dá uma diferença de 11% do que eu não investi. E os rendimentos, o montante aqui foi de R$ 64,90, dá quase 6% de diferença, apenas nesse período aí, mudando aqui para R$ 300. Então, em relação aos proventos, ele passou aqui para quase 10% de diferença, tá? Isso porque o período aqui onde a gente tem chance de comprar outra cota, ele diminuiu bastante. Então, eu tenho mais cotas entrando. Então, quanto mais cotas você tiver, mais rendimento você vai ter. No vídeo de hoje é isso, gente. Eu queria só mostrar para vocês aqui o processo da bola de neve, tá? De uma forma um pouco diferente, tá? Usando uma planilha aqui, pelo menos tentar ficar um pouco mais didático aqui em relação para a gente poder enxergar justamente esses parâmetros aqui, né, que a gente tem, que às vezes a gente não consegue ver isso, ó. Então eu vou ter um período, eu vou conseguir comprar uma, tá? Depois vou ter um período, vou comprar mais uma, e esse período ele vai encurtando até o ponto de eu conseguir comprar uma, duas, ou meses seguidos, ou mais de uma também, às vezes até 3, dependendo do prazo que você tem e os aportes que você vai fazendo ao longo desse período, ok? Então aqui nós não simulamos nenhum aporte diferente, nós tivemos que colocar todos eles idênticos, tá? Justamente para que nós possamos ter essa noção aí e ficar um pouco mais claro para a gente. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado, que possa estar contribuindo aí com os estudos de vocês. No meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.